Ele fingiu estar dormindo e deixou o dinheiro na mesa. Quando viu a empregada pegando as notas, sentiu raiva. Mas o que ela fez depois congelou ele completamente. Ninguém esperava. Rodrigo Tavares nunca tinha sido um homem de confiar fácil nas pessoas. A vida tinha ensinado ele da pior forma possível que todo mundo tem um preço, que lealdade é palavra bonita que só existe nos dicionários. Ele construiu um império do zero. Ergueu uma empresa que faturava milhões. Mas cada degrau dessa escada foi manchado com traições, mentiras, gente que ele acreditava ser amiga e que mostrou a verdadeira face quando o dinheiro entrou na jogada. A mansão onde morava era enorme, cheia de móveis caros, obras de arte que custavam mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Mas o lugar era vazio, silencioso demais. Desde que a esposa foi embora, levando metade de tudo que ele construiu e o resto da sua capacidade de acreditar em alguém, Rodrigo vivia sozinho naquele casarão gelado. Tinha apenas uma empregada que vinha algumas vezes por semana, uma senhora de confiança que trabalhava com ele há anos. Mas ela precisou se afastar por motivos de saúde, e foi aí que tudo começou a desandar. Helena apareceu na porta da mansão numa manhã nublada, segurando uma pasta com documentos e referências impecáveis. Era uma mulher simples, olhos cansados, mas gentis, jeito discreto de quem aprendeu a passar pela vida sem fazer barulho. Usava roupas limpas, mas desgastadas, cabelo preso num coque que deixava o rosto à mostra. Tinha aquele jeito humilde de gente que trabalha duro e não reclama, que agradece pela oportunidade e promete dar o melhor de si. Rodrigo mal olhou para ela direito quando contratou. Precisava de alguém rápido, alguém que mantivesse a casa em ordem enquanto ele cuidava dos negócios. Verificou as referências por cima, tudo parecia estar certo, e pronto, ela começaria no dia seguinte. Nem passou pela cabeça dele que aquela mulher mudaria tudo. As primeiras semanas foram tranquilas. Helena chegava cedo, fazia o trabalho em silêncio, nunca pedia nada além do combinado. Limpava cada cômodo com cuidado, preparava refeições simples, mas gostosas, mantinha tudo organizado. Rodrigo mal cruzava com ela durante o dia. Passava a maior parte do tempo trancado no escritório, resolvendo problemas da empresa, fechando negócios, brigando com sócios que tentavam passar a perna nele. Foi numa tarde qualquer que ele começou a notar. Tinha deixado algumas notas sobre o aparador da sala, dinheiro para pagar o jardineiro que viria no final de semana. Quando foi pegar, estava faltando. Não era muito, mas estava faltando. Rodrigo sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação ruim que já conhecia bem. Não podia ser. Não de novo. Tentou se convencer que estava enganado, que tinha usado o dinheiro para outra coisa e esquecido. Mas aí aconteceu de novo. E de novo. Pequenas quantias que sumiam aqui e ali, sempre quando Helena estava na casa. Nunca era muito, apenas o suficiente para ele perceber, para aquela pulga ficar atrás da orelha dele crescendo, crescendo até virar uma certeza amarga. Rodrigo se pegou observando Helena pelos cantos, procurando sinais, esperando flagrar algum movimento suspeito. Mas ela continuava fazendo o trabalho dela, sempre educada, sempre discreta. E isso deixava ele ainda mais irritado. Como ela conseguia fingir tão bem, como olhava nos olhos dele toda manhã e agia como se nada estivesse acontecendo. A raiva foi crescendo dentro dele como um bicho faminto. Não era nem tanto pelo dinheiro. Rodrigo podia perder aquelas quantias todas sem nem sentir falta. O que doía era a traição. De novo, sempre de novo. Ele tinha dado uma oportunidade para aquela mulher, tinha confiado, e ela estava roubando dele como todos os outros fizeram. Foi quando ele decidiu armar a armadilha. Na noite anterior, Rodrigo planejou tudo nos mínimos detalhes. Ia deixar uma quantia maior sobre a mesa da sala, bem visível, impossível de não notar. E ia fingir que estava dormindo no sofá. Queria ver com os próprios olhos, queria ter certeza absoluta antes de mandar ela embora e nunca mais cometer o erro de confiar em ninguém. Amanheceu e ele colocou o plano em ação. Separou várias notas, deixou espalhadas sobre a mesa de centro, bem no meio da sala. Deitou no sofá grande de couro, de costas para a mesa, fingindo estar dormindo profundamente. O coração batia rápido no peito.
Uma mistura de raiva e decepção antecipada queimando nas veias. Ouviu a chave girando na porta da frente. Helena tinha cópia para entrar e começar o trabalho mesmo quando ele não estava acordado. Os passos dela eram suaves, quase silenciosos no piso de mármore. Rodrigo controlou a respiração, manteve os olhos fechados, cada músculo tenso esperando. Ela entrou na sala. Ele ouviu o som da bolsa sendo colocada no chão, o arrastar leve das sandálias dela se aproximando. O coração dele disparou. Era agora. Ela ia pegar o dinheiro e confirmar tudo que ele já sabia, que as pessoas não prestam, que confiar é coisa de idiota. Silêncio. Rodrigo queria abrir os olhos, queria se virar e gritar, mas se forçou a ficar parado. Precisava de provas, precisava ver. Então ouviu o farfalhar das notas sendo mexidas. Ela estava pegando o dinheiro. A raiva explodiu dentro dele como um vulcão, mas ele continuou imóvel, os punhos cerrados, as unhas cravando nas palmas das mãos. Mas farfalhar. Ela estava contando, pegando tudo. Rodrigo sentiu vontade de levantar de um pulo e acabar com aquilo, mandar ela embora na mesma hora, dizer tudo o que estava entalado na garganta. Mas aí ele ouviu outro som, um som que não fazia sentido. Helena estava colocando o dinheiro de volta na mesa. Rodrigo franziu a testa confuso. O que ela estava fazendo? O som das notas continuava, mas agora parecia que tinha mais dinheiro do que antes. Muito mais. Ela suspirou fundo, um suspiro carregado de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Murmurou algo baixinho, uma reza talvez, e se afastou da mesa. Os passos dela foram até a cozinha, e logo ele ouviu água correndo na pia. Rodrigo não conseguiu mais se segurar. Abriu os olhos devagar, virou a cabeça com cuidado. A sala estava vazia. Levantou do sofá, o corpo todo tremendo, e olhou para a mesa. O que viu fez o mundo dele parar. Tinha mais dinheiro ali do que ele tinha deixado. Muito mais. As notas estavam organizadas em pilhas, e ao lado tinha um pedaço de papel amassado com uma letra tremida. Desculpa ter pegado emprestado sem avisar. Precisei comprar remédio urgente. Devolvi tudo com um pouco mais. Prometo nunca mais fazer isso. Helena. Rodrigo pegou o bilhete com as mãos trêmulas. Leu de novo. E de novo. Sentiu algo estranho subindo pela garganta. Uma mistura de vergonha e confusão que ele não sabia como processar. Ela não estava roubando. Ela tinha pegado emprestado. E estava devolvendo. Com juros. Caminhou até a cozinha com o bilhete na mão. Helena estava de costas, lavando uma panela. Os ombros curvados de cansaço. Quando ouviu os passos dele, se virou rápido, o rosto ficando pálido ao ver o papel na mão de Rodrigo. Senhor Tavares, eu posso explicar. A voz dela saiu fraca, cheia de medo. Não era medo de ser pega roubando. Era medo de decepcionar, de perder o emprego, de não conseguir sustentar quem dependia dela. Rodrigo abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Todas as palavras duras que tinha preparado, toda a raiva que tinha alimentado, desapareceram. Ele estava vendo ela de verdade pela primeira vez. E o que viu foi alguém desesperado, alguém lutando com unhas e dentes para sobreviver, para cuidar de quem amava. Por que você não pediu? A pergunta saiu rouca, mais suave do que ele pretendia. Helena baixou os olhos, as mãos ainda molhadas da pia tremendo. Porque a gente não pede essas coisas para o patrão, senhor. E eu tinha certeza que conseguiria devolver antes que notasse. Meu filho. Ele precisava do remédio naquela noite, não podia esperar até o dia seguinte. A febre estava muito alta e eu... Ela parou, a voz quebrando. Levou a mão ao rosto, enxugando lágrimas que começavam a cair. Rodrigo sentiu o peito apertar. Filho. Ela tinha um filho doente. E preferiu arriscar o emprego, arriscar tudo, a deixar a criança sem remédio. Que tipo de mãe fazia isso? A resposta veio rápida. O tipo que amava de verdade. Eu vou embora, senhor Tavares. O senhor não precisa me mandar. Eu sei que quebrei a confiança e que não mereço mais trabalhar aqui. Só preciso do pagamento dos dias que trabalhei para... Ela parou de novo, respirando fundo. Para continuar comprando os remédios até eu arrumar outro emprego. Rodrigo ficou parado ali, segurando aquele bilhete amassado, olhando para aquela mulher que estava ali de pé, chorando.
mas ainda mantendo a dignidade, pronta para enfrentar as consequências das escolhas dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno. Pequeno e mesquinho. Tinha montado uma armadilha para provar que as pessoas não prestam. E tudo que conseguiu provar foi que ele mesmo tinha se tornado alguém incapaz de ver bondade onde ela existia. Conta para mim sobre seu filho. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito. Helena levantou os olhos, surpresa. Como? Seu filho. Me conta sobre ele. O nome, a idade, o que ele tem. Helena hesitou como se estivesse esperando uma pegadinha. Mas algo na expressão de Rodrigo, algo que ela não conseguia identificar, mas que parecia genuíno, fez ela começar a falar. O nome dele é Davi. É uma criança boa, senhor. Ele tem uma doença. Os médicos falam nome complicado, mas é nos pulmões. Precisa de remédio todo dia, várias vezes. E quando tem crise, precisa de remédio mais forte, mais caro. Naquela noite, ele estava com muita febre, tossindo, sem conseguir respirar direito. Eu não tinha mais dinheiro. Tinha gastado tudo com os remédios da semana. E a farmácia não fazia fiado. A voz dela ficou mais baixa, carregada de dor. Meu marido, ele faleceu. Foi tudo muito rápido. Um problema no coração que ninguém sabia que ele tinha. Desde então é só eu e o Davi. Eu faço de tudo, senhor. Trabalho aqui durante o dia e ainda faço uns bicos à noite quando dá. Mas às vezes não é suficiente. Os remédios são muito caros e o tratamento é longo. Rodrigo sentiu algo se partindo dentro dele. Uma doença nos pulmões. Remédios caros. Uma criança lutando para respirar enquanto a mãe se desdobrava em mil para manter ela viva. Era igual a Beatriz. O nome da irmã atravessou a mente dele como uma facada. Beatriz. A menina de olhos brilhantes que morreu jovem demais, que passou os últimos anos da vida entrando e saindo de hospitais, tomando remédios que custavam uma fortuna, lutando para conseguir respirar. Rodrigo tinha feito de tudo para salvar ela. Gastou tudo que tinha, vendeu tudo que podia, mas não foi suficiente. E quando ela finalmente partiu, deixou um buraco dentro dele que nada conseguia preencher. Um buraco que ele tinha tentado tampar com trabalho, com dinheiro, com sucesso, mas que continuava ali, sangrando em silêncio. E agora, na frente dele, estava outra criança na mesma situação. E uma mãe que faria qualquer coisa, até arriscar o próprio emprego, para manter o filho vivo. Você não vai embora. Helena piscou confusa. Senhor? Você não vai embora, Rodrigo repetiu, a voz mais firme. E não quero que você me devolva esse dinheiro. Na verdade, ele parou pensando rápido. Na verdade, quero que você me conte tudo sobre o tratamento do Davi. Os remédios que ele precisa, os médicos que acompanham, tudo. Senhor Tavares, eu não posso aceitar caridade. Eu só preciso... Não é caridade. As palavras saíram mais duras do que ele queria. E ele suavizou o tom. Não é caridade, Helena. É algo que eu preciso fazer. Por favor. Ela o olhou nos olhos por um longo momento, procurando entender, procurando sinais de que aquilo era real. E o que viu foi um homem quebrado tentando consertar algo dentro dele mesmo através dela. Por favor, Rodrigo repetiu, e dessa vez a voz saiu baixa, quase um sussurro. Me deixa ajudar. Helena começou a chorar de novo, mas dessa vez não era de medo ou vergonha. Era de alívio, de gratidão, de não estar mais sozinha carregando aquele peso impossível. E Rodrigo percebeu que talvez, só talvez, ele tivesse acabado de encontrar uma forma de dar sentido para toda a dor que carregava. Uma forma de transformar a perda de Beatriz em algo maior do que apenas sofrimento. Uma forma de salvar quem ele não conseguiu salvar antes. Os dias seguintes foram estranhos para os dois. Helena continuava fazendo o trabalho dela, mas agora havia algo diferente no ar. Rodrigo não conseguia parar de pensar no menino doente que nunca tinha visto. Na luta silenciosa daquela mulher que carregava o mundo nas costas, sem reclamar. Ele se pegava fazendo perguntas, querendo saber mais, e Helena respondia com aquela hesitação de quem não está acostumada a ter alguém interessado de verdade. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou de vez. Rodrigo estava no escritório quando ouviu o celular de Helena tocando na cozinha. Não ia atender, óbvio, mas o toque não parava.
Tocava, parava, tocava de novo. Insistente, desesperado. Ele saiu do escritório e encontrou Helena largando o pano de limpar, as mãos tremendo enquanto atendia. O rosto dela ficou branco. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Eu vou agora. Já saio. Por favor, segurem ele até eu chegar. A ligação caiu e Helena ficou parada ali, o telefone ainda na mão, o corpo inteiro tremendo. Quando viu Rodrigo parado na porta, tentou se recompor, mas não conseguiu. Senhor Tavares, eu preciso ir. É o Davi. Ele está tendo uma crise forte. A vizinha que cuida dele ligou, disse que ele não está conseguindo respirar direito e... Ela não terminou a frase. Começou a chorar. Aquele choro desesperado de mãe que sente o filho escorregando entre os dedos e não pode fazer nada. Vou te levar. O senhor não precisa, eu pego o ônibus, Helena! A voz de Rodrigo saiu firme, sem espaço para discussão. Vou te levar. Agora. O trajeto até a casa dela foi rápido, mas pareceu durar uma eternidade. Helena ia no banco do passageiro, as mãos entrelaçadas no colo, rezando baixinho, pedindo para Deus segurar o filho dela só mais um pouco. Rodrigo dirigia em silêncio, mas a cada sinal vermelho sentia a ansiedade dela crescer, contagiando ele também. Quando chegaram, era um bairro simples, casas pequenas grudadas umas nas outras, ruas de paralelepípedo irregular. Helena saiu do carro antes mesmo dele parar completamente e correu para dentro de uma casa minúscula no meio da rua. Rodrigo a seguiu, o coração apertado. O que viu quando entrou parou ele na porta. Um menino pequeno estava deitado num sofá velho, a respiração vindo em sibilos dolorosos, o peito subindo e descendo rápido demais, o rosto pálido e suado. Uma senhora mais velha estava ao lado dele, passando um pano molhado na testa da criança, a expressão carregada de preocupação. Dona Cláudia, como ele está? Helena se ajoelhou ao lado do filho, pegando a mãozinha dele entre as suas. Começou faz pouco tempo, mas está piorando. Dei o remédio que você deixou, mas não está fazendo efeito. Helena olhou para o filho com uma dor tão profunda nos olhos que Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era a mesma dor que ele via no espelho quando pensava em Beatriz. A mesma impotência devastadora. Mamãe está aqui, meu amor. Mamãe está aqui. A voz dela saiu embargada, tentando parecer calma para não assustar a criança ainda mais. Davi abriu os olhos devagar, olhos grandes e escuros que lembravam os da mãe. Tentou sorrir, mas a respiração difícil transformou o sorriso numa careta de dor. Ele precisa ir para o hospital. Agora. Rodrigo falou e não era sugestão. Era constatação de quem já tinha visto aquilo antes, de quem sabia exatamente como aquilo podia terminar se não agissem rápido. Eu não tenho... O convênio não cobre emergência esse mês. Eu atrasei o pagamento e... Helena estava entrando em pânico, a voz subindo, as mãos tremendo. Eu vou pagar, vamos! Pega ele e vamos! Helena olhou para Rodrigo como se não entendesse as palavras, como se fossem de outra língua. Mas não tinha tempo para questionar, para entender, para ter orgulho. O filho dela estava piorando a cada segundo que passava. Rodrigo pegou o menino no colo com cuidado. Davi era leve demais, frágil demais, e aquilo partiu algo dentro dele. Era como segurar Beatriz de novo, sentir o peso pequeno dela nos braços, saber que estava lutando contra algo invisível e cruel. O caminho para o Hospital São Lucas foi uma corrida contra o tempo. Helena ia no banco de trás segurando a mão do filho, cantando baixinho uma música de ninar, a voz quebrando a cada verso. Rodrigo dirigia no limite da velocidade, mas com cuidado para não sacudir a criança. Quando chegaram na emergência, Rodrigo não esperou fila, não esperou protocolo. Entrou com o menino nos braços e foi direto para os médicos, exigindo atendimento imediato. Helena correu atrás, tentando explicar o histórico da doença, os remédios que Davi tomava, as crises anteriores. Levaram o menino para dentro. Helena quis ir junto, mas disseram que precisava esperar do lado de fora enquanto estabilizavam ele. Ela ficou ali parada no corredor, as pernas bambas, o corpo inteiro tremendo. Rodrigo segurou o braço dela antes que caísse. Ele vai ficar bem. Chegamos a tempo. Helena olhou para ele com olhos vidrados de lágrimas. E se não ficar? E se eu perder ele também?
Eu não aguento, Sr. Tavares. Eu não aguento perder mais ninguém. Foi a primeira vez que Rodrigo a viu desabar completamente. Ela se sentou numa cadeira de plástico da sala de espera e cobriu o rosto com as mãos, soluçando de um jeito que fazia todo mundo em volta olhar com pena. Rodrigo se sentou ao lado dela, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Não era bom com palavras de consolo, nunca foi, mas colocou a mão no ombro dela, um gesto pequeno que dizia o que as palavras não conseguiam. Você não está sozinha. Esperaram o que pareceram horas. Enfermeiras entravam e saíam, médicos conversavam em voz baixa, máquinas apitavam do outro lado da porta. Cada som fazia Helena pular da cadeira, os olhos buscando notícias, respostas, qualquer coisa. Finalmente um médico saiu. Era jovem, jaleco branco impecável, expressão cansada, mas tranquila. Familiares de Davi Ferreira? Helena se levantou num pulo. Sou eu, sou a mãe. Como ele está? Conseguimos estabilizar. A crise foi forte, mas chegaram a tempo. Vamos mantê-lo em observação por algumas horas, mas ele vai ficar bem. Helena desabou de alívio, as pernas cedendo. Rodrigo a segurou, impedindo que caísse. Ela chorava agora, mas era choro de gratidão, de alívio imenso. Posso ver ele? Daqui a pouco. Só estamos terminando uns procedimentos. O médico ia embora quando Rodrigo o chamou. Doutor, uma pergunta. Essa doença do menino tem tratamento definitivo? O médico hesitou, olhando para Helena como se pedindo permissão para falar. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Tem. Existe um tratamento mais intensivo, com medicamentos importados e acompanhamento especializado. Reduz as crises drasticamente. Melhora muito a qualidade de vida, mas é caro. Muito caro. O sistema público não cobre e a maioria dos convênios também não. Quanto? O médico disse um valor que fez Helena fechar os olhos, derrotada. Era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano inteiro. Era impossível. Era um sonho distante demais. Mas Rodrigo apenas assentiu. Quero que comece o tratamento. Hoje mesmo, se possível. Vou cobrir todos os custos. O médico piscou, surpreso. Helena abriu os olhos, chocada. Sr. Tavares, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro, Helena. Rodrigo se virou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo diferente nos olhos dele. Não era pena, não era superioridade, era dor compartilhada. Era alguém que entendia exatamente o que ela estava sentindo porque já tinha sentido antes. Minha irmã morreu da mesma doença que seu filho tem. O silêncio que se fez foi pesado. Helena o olhava sem entender aonde ele queria chegar. Ela se chamava Beatriz. Era uma menina linda, cheia de vida, mas os pulmões dela eram fracos. A gente lutou durante anos, fez todo tipo de tratamento, gastou tudo que tinha e muito mais, mas não foi suficiente. Ela tinha acabado de completar. Ele parou, a voz falhando. Ela era muito nova, e eu não consegui salvá-la. Rodrigo respirou fundo, lutando contra as emoções que vinham à tona. Desde então, eu mergulhei no trabalho. Construí uma empresa enorme, ganhei mais dinheiro do que jamais vou conseguir gastar. Mas sabe para que serve todo esse dinheiro? Para nada. Não trouxe minha irmã de volta. Não encheu o vazio que ela deixou. Ele olhou diretamente nos olhos de Helena. Mas talvez possa salvar seu filho, e talvez isso dê algum sentido para tudo o que aconteceu. Por favor, me deixa fazer isso. Não por você, por mim. Helena cobriu a boca com as mãos, as lágrimas voltando a cair. Mas dessa vez, por baixo das lágrimas, havia algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Eu vou trabalhar o resto da vida, se for preciso para pagar o senhor de volta. Não quero que pague nada. Só quero que seu filho fique bem. Eles ficaram ali parados no corredor daquele hospital. Duas pessoas que a vida tinha quebrado de formas diferentes, encontrando nas feridas um do outro uma forma de começar a cicatrizar as próprias. Quando finalmente deixaram Helena entrar para ver Davi, Rodrigo ficou do lado de fora, observando através da janela de vidro. O menino estava deitado na cama, ainda pálido, mas respirando melhor, e a mãe segurava a mão dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. E Rodrigo sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu que tinha feito algo que importava de verdade. Algo que ia além de lucros e perdas, de contratos e negociações.
algo humano, algo que Beatriz teria ficado orgulhosa. As semanas que se seguiram foram intensas. Davi começou o tratamento novo no Hospital São Lucas, sob cuidados de uma equipe especializada que Rodrigo fez questão de contratar. O menino ia melhorando dia após dia, a respiração ficando mais fácil, as crises diminuindo. Helena chorava de gratidão toda vez que via o filho correndo pela casa sem precisar parar para recuperar o fôlego. Mas quanto mais Rodrigo se envolvia com aquela família, mais o passado voltava para assombrá-lo. As memórias de Beatriz, que ele tinha tentado enterrar fundo durante tantos anos, agora vinham à tona com uma força devastadora. Ele se pegava acordando no meio da noite suado, lembrando do som da respiração difícil da irmã, dos dias intermináveis no hospital, do desespero de não conseguir salvá-la. Foi numa dessas noites que ele decidiu fazer algo que vinha evitando há anos. Subiu até o sótão da mansão, um lugar que não visitava desde que se mudou para ali. Acendeu a luz fraca e começou a procurar entre as caixas empoeiradas até encontrar o que procurava. Uma caixa de papelão velha, com Beatriz, escrito na lateral com caneta azul desbotada. Sentou no chão frio do sótão e abriu a caixa devagar, como se estivesse abrindo um baú de tesouros frágeis. Dentro tinha fotos, desenhos, cartinhas que a irmã escrevia quando era pequena. Tinha o ursinho de pelúcia que ela dormia abraçada toda noite. Tinha um caderno rosa onde ela desenhava flores e escrevia poemas infantis sobre nuvens e passarinhos. Rodrigo pegou uma foto específica. Era dele e Beatriz no parque, ela sentada no balanço, ele empurrando por trás, os dois rindo. A felicidade naquele momento era tão real que doía olhar. Era um tempo em que as coisas ainda faziam sentido, em que a vida parecia justa e previsível. Embaixo das fotos, ele encontrou algo que fez o coração parar. Um envelope lacrado com seu nome escrito na letra caprichada da mãe. Franziu a testa. Não lembrava daquilo. Abriu com cuidado, tirando várias folhas de papel escritas à mão. Começou a ler e o mundo desabou. Era uma carta de Dona Elisa, avó materna, escrita logo depois que Beatriz faleceu. Uma carta confessando algo que Rodrigo nunca soube. Algo que ela nunca teve coragem de dizer em vida antes de partir também. Poucos anos depois da filha. Meu filho, se está lendo isso, é porque eu já parti e você finalmente teve coragem de abrir esta caixa. Preciso te contar algo que carrego há anos, algo que me corrói por dentro e que você merece saber, mesmo que me odeie depois. Quando Beatriz estava nos últimos estágios da doença, os médicos me chamaram para uma conversa. Disseram que havia um tratamento experimental muito caro, nos Estados Unidos, que poderia salvá-la. Não era garantia, mas era uma chance real. O problema é que custava mais do que tínhamos. Precisaríamos vender a casa, contrair empréstimos enormes, nos endividar por décadas. E mesmo assim, talvez não fosse suficiente. Seu pai queria tentar. Ele estava disposto a vender tudo, a fazer qualquer coisa. Mas eu disse não. Rodrigo parou de ler, as mãos tremendo tanto que o papel balançava. Continuou, o coração batendo descompassado. Eu disse não porque tinha medo. Medo de perder a casa, de ficar na rua, de destruir a família inteira tentando salvar apenas uma pessoa. Pensei em você, em como seria sua vida se ficássemos sem nada. Tentei me convencer que estava sendo racional, prática, protegendo o resto da família. Mas a verdade é que fui covarde. Covarde e egoísta. Escolhi a segurança financeira em vez da vida da minha própria filha. Seu pai nunca me perdoou completamente. Ele morreu carregando essa mágoa, assim como eu vou morrer carregando essa culpa. Rodrigo, perdoe sua irmã por não ter lutado mais. E me perdoe, se conseguir, por ter sido fraca demais para fazer a escolha certa. A culpa não é sua. Nunca foi. Foi minha. Sempre foi minha. A carta caiu das mãos de Rodrigo. Ele ficou ali sentado no chão do sótão, o mundo girando ao redor dele, todas as certezas que tinha sobre o passado se despedaçando como vidro. Beatriz poderia ter sido salva. Tinha tratamento. Tinha esperança. Mas a mãe escolheu não tentar. Escolheu o medo em vez da luta. E ninguém nunca contou isso para ele. Deixaram ele acreditar a vida inteira que não havia nada a fazer, que era destino,
que algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. Rodrigo começou a chorar. Não o choro contido de adulto que aprende a esconder as emoções. Era o choro doloroso de criança, soluços que vinham do fundo da alma, anos de dor reprimida explodindo de uma vez só. Ele tinha passado a vida inteira se culpando, achando que poderia ter feito mais, trabalhado mais, conseguido mais dinheiro mais rápido. E agora descobria que o problema nunca foi falta de opções. Foi falta de coragem para escolher a opção certa. Ficou ali chorando até não ter mais lágrimas, até o corpo doer de tanto soluçar. Quando finalmente conseguiu se levantar, estava amanhecendo. Desceu do sótão com a carta ainda na mão, a mente processando informações, reorganizando memórias, ressignificando tudo. A carta era da avó materna, Dona Elisa, mãe de Vitória. Ela tinha sido quem realmente tomou as decisões sobre o tratamento de Beatriz na época, já que controlava as finanças da família. Vitória era jovem demais então, recém-viúva, dependente da mãe para tudo. Dona Elisa escreveu aquela confissão antes de falecer, anos atrás, mas Rodrigo nunca tinha tido coragem de abrir a caixa de Beatriz até agora. E foi aí que tudo fez sentido. Era por isso que ele estava ajudando Davi. Não era só bondade, não era só empatia. Era uma segunda chance que o universo estava dando para ele. A chance de fazer a escolha que a mãe não fez. A chance de escolher a vida em vez do medo. Naquela manhã, quando Helena chegou para trabalhar, encontrou Rodrigo sentado na sala, ainda com a mesma roupa do dia anterior, olhos vermelhos e inchados. Ela largou a bolsa, preocupada. "Senhor Tavares, aconteceu alguma coisa?" Rodrigo olhou para ela e, pela primeira vez, não tentou esconder o que estava sentindo. Não fingiu estar bem. Não colocou a máscara de empresário frio e controlado. "Descobri algo sobre a morte da minha irmã. Algo que mudou tudo o que eu achava que sabia." Helena se sentou ao lado dele, esperando ele continuar no tempo dele. E Rodrigo contou. Contou sobre a carta, sobre a escolha da mãe, sobre a culpa que ele carregou sem necessidade durante anos. Contou sobre como doía descobrir que Beatriz poderia estar viva se alguém tivesse tido coragem de tentar. Helena escutou tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela disse algo que ele nunca ia esquecer. Sua mãe errou. Mas ela era humana. E humanos erram quando estão com medo. O importante não é a escolha que ela fez, mas a escolha que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está salvando meu filho. Está dando para ele a chance que tiraram da sua irmã. E isso é o que importa. Rodrigo olhou para Helena com uma gratidão profunda. Ela tinha acabado de colocar em palavras o que ele estava tentando entender sozinho. Sua irmã teria orgulho do Senhor. Helena continuou, a voz suave. Onde quer que ela esteja, ela está sorrindo. Porque o irmão dela pegou a dor que sente e transformou em algo bonito, em vida, em esperança. Naquele momento, sentados ali na sala enquanto o sol nascia lá fora, Rodrigo percebeu que tinha encontrado mais do que uma forma de ajudar uma criança doente. Tinha encontrado uma forma de se perdoar, de perdoar a mãe, de fazer as pazes com um passado que não podia mudar, mas que podia ressignificar. E pela primeira vez desde que Beatriz partiu, ele sentiu que ela finalmente poderia descansar em paz. Porque a luta dela, a dor dela, não tinham sido em vão. Estavam salvando outra criança. Estavam dando sentido para toda aquela tragédia. Dias depois, Rodrigo estava no hospital visitando Davi quando encontrou o Dr. Marcelo, o médico que coordenava o tratamento do menino. Ele puxou o médico para uma conversa particular no corredor. "Doutor, quero fazer uma coisa. Quero criar um fundo para ajudar outras crianças como o Davi. Crianças que precisam de tratamento caro e cujas famílias não têm condições de pagar." Dr. Marcelo o olhou com surpresa e admiração. "Senhor Tavares, isso seria extraordinário. Temos tantos casos aqui no hospital, tantas famílias desesperadas. Então vamos fazer. Quero que o senhor monte uma lista dessas crianças. Vou destinar uma parte significativa da minha empresa para criar uma fundação. Vai se chamar Instituto Beatriz." O nome saiu naturalmente, e assim que disse em voz alta, Rodrigo soube que estava certo. Era a forma perfeita de honrar a memória da irmã. Não com luto eterno, mas com ação, com vida. Quando contou para Helena sobre o plano,
Ela o abraçou. Foi um abraço apertado, carregado de todo o significado que palavras nunca conseguiriam expressar. Era o abraço de alguém que entendia perfeitamente o peso e a beleza daquele gesto. Sua irmã vai viver para sempre através disso, ela sussurrou. Através de cada criança salva, cada família que não vai precisar passar pelo que a sua passou. E Rodrigo finalmente entendeu que dor não precisa ser apenas destruição. Pode ser transformação. Pode ser o combustível que move a gente para fazer coisas maiores do que nós mesmos. Beatriz tinha partido, mas seu legado estava apenas começando. A notícia sobre o envolvimento de Rodrigo com Helena se espalhou mais rápido do que fogo em mato seco. Num mundo onde todo mundo conhece todo mundo, onde fofoca vale mais que fato, não demorou para as línguas maldosas começarem a trabalhar. E a pessoa que mais se empenhou em espalhar veneno foi justamente quem deveria estar longe da vida de Rodrigo. Fernanda, a ex-esposa. Fernanda sempre foi uma mulher de aparências. Casou com Rodrigo quando ele estava começando a construir o império e passou anos aproveitando o dinheiro e o status que o sobrenome dele proporcionava. Mas quando o casamento azedou, quando Rodrigo percebeu que ela só estava interessada no patrimônio, pediu o término. A separação foi feia, cheia de brigas judiciais e acusações de ambos os lados. No final, ela levou metade de tudo, mas não conseguiu levar o que mais queria: o controle sobre ele. E agora, descobrir que Rodrigo estava ajudando uma empregada doméstica, que estava gastando dinheiro com o tratamento de uma criança que nem era da família dele, deixou Fernanda furiosa. Não porque se importava com ele, mas porque odiava ver ele feliz. Odiava ver ele encontrando propósito fora do mundo vazio que eles compartilhavam antes. Foi ela quem começou a espalhar os boatos nos círculos sociais que frequentavam. Começou sutil, com comentários velados em almoços beneficentes e jantares de gala. Mas logo ficou mais direta, plantando a semente da dúvida na cabeça de todo mundo que conhecia Rodrigo. Vocês souberam que o Rodrigo está envolvido com a empregada dele? Uma mulher bem mais nova, com um filho pequeno. Estranho, né? Sempre achei que ele tinha um lado peculiar. Agora está bancando tudo para ela. Deve estar esperando algo em troca, se é que me entendem. As insinuações eram cruéis e completamente mentirosas. Mas as pessoas adoram acreditar no pior. Faz elas se sentirem melhores sobre as próprias vidas medíocres. E logo o telefone de Rodrigo começou a tocar com ligações de amigos preocupados, de sócios querendo saber se os boatos eram verdade, de conhecidos fingindo interesse, mas, na verdade, querendo apenas confirmar o escândalo. O pior foi quando a história chegou aos ouvidos de Vitória, mãe de Rodrigo. Ela era uma mulher dura, moldada pela alta sociedade, obcecada com aparências e reputação. Tinha sido difícil aceitar o divórcio do filho, mas conseguiu engolir porque Fernanda pelo menos vinha de uma família conhecida. Mas uma empregada doméstica? Isso era inaceitável. Vitória apareceu na mansão sem avisar, entrando como um furacão pela porta da frente. Helena estava limpando a sala quando viu a mulher elegante atravessando o hall com cara de poucos amigos. "Onde está meu filho?" "Bom dia, senhora. O senhor Tavares está no escritório, mas..." Vitória não esperou. Subiu as escadas com a determinação de quem estava prestes a iniciar uma guerra. Helena ficou parada embaixo, o coração apertado, pressentindo que algo muito ruim estava para acontecer. Rodrigo estava numa videoconferência quando a mãe abriu a porta do escritório sem bater. Ele ergueu o dedo pedindo 1 minuto, mas Vitória não estava com paciência. "Desligue isso agora." O tom de voz não deixava espaço para discussão. Rodrigo pediu licença para os colegas e encerrou a chamada, se virando para a mãe com a expressão cansada de quem já sabia o que estava por vir. "Mãe, que surpresa! Podia ter avisado que vinha." "Não achei necessário avisar para entrar na casa do meu próprio filho. Ou será que agora preciso de permissão da sua nova companhia?" Rodrigo fechou os olhos, respirando fundo. "Não comece com isso." "Não começo? A cidade inteira está comentando, Rodrigo. Dizem que você está envolvido com a empregada, que está bancando o tratamento caro para o filho dela, que está fazendo papel de idiota." "Não estou fazendo papel de idiota. Estou ajudando uma criança doente." "Ajudando?" Vitória deu uma risada amarga. "Você está sendo manipulado."
Essas mulheres são espertas, filho. Elas sabem exatamente como jogar com os sentimentos de homens ricos. Aparece com uma história triste, um filho doente e pronto, o trouxa abre a carteira. Não fale assim da Helena. A voz de Rodrigo saiu baixa, mas carregada de aviso. Helena, é? Já estão em primeiro nome? Que intimidade bonita. O sarcasmo escorria de cada palavra. Rodrigo, você não enxerga? Essa mulher está se aproveitando de você. Provavelmente o filho nem está tão doente assim. Deve ser tudo armação para conseguir dinheiro. Chega. Rodrigo bateu a mão na mesa, fazendo Vitória dar um passo atrás, surpresa com a reação. A senhora não sabe do que está falando. Davi está sim doente. Muito doente. E Helena é uma mãe desesperada tentando manter o filho vivo. Não tem nada de manipulação nisso. Ah, então é verdade mesmo. Você realmente está bancando tudo para ela. Vitória balançou a cabeça decepcionada. Rodrigo, pelo amor de Deus, acorda. Quantas vezes vou precisar ver você sendo enganado? Primeiro aquela Fernanda, agora essa Helena. Você atrai pessoas interesseiras. Helena não é interesseira. Rodrigo estava ficando vermelho de raiva. Ela nunca pediu nada. Fui eu quem ofereceu ajuda, porque o filho dela tem a mesma doença que matou a Beatriz. O nome da filha falecida parou Vitória na hora. Ela ficou pálida, a boca entreaberta. Não mencione sua irmã. Por que não? Porque dói. Por que a senhora prefere fingir que ela nunca existiu? Eu não finjo nada. Carrego a dor da perda dela todo dia. Dor? Rodrigo deu uma risada sem humor. A senhora quer falar de dor? Então vamos falar da carta que encontrei. A carta que a senhora escreveu antes de partir, confessando que existia tratamento para Beatriz, que tinha esperança, mas que escolheu não tentar porque tinha medo de perder a casa, de ficar sem dinheiro. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Vitória ficou parada ali, o rosto perdendo toda a cor, os olhos arregalados de choque e horror. Você leu aquilo? Li. E descobri que minha irmã poderia estar viva hoje se alguém tivesse tido coragem de fazer a escolha certa. Se alguém tivesse escolhido a vida dela em vez do medo. Vitória começou a tremer. Levou a mão ao peito, a respiração ficando difícil. Eu fiz o que achei melhor. Eu estava tentando proteger você, proteger a família, proteger. A voz de Rodrigo estava carregada de mágoa. A senhora condenou minha irmã para proteger patrimônio. E agora vem aqui me acusar de estar sendo manipulado porque estou fazendo exatamente o oposto? Porque estou escolhendo salvar uma vida em vez de ter medo? Vitória tentou falar, mas as palavras não saíam. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Sai daqui, mãe, e não volte até estar pronta para pedir desculpas. Não para mim, para a memória da Beatriz. Vitória saiu daquele escritório cambaleando, como se tivesse levado um soco. Passou por Helena nas escadas, sem nem olhar para ela. Os olhos vidrados, o rosto destruído. Helena viu a mulher sair pela porta e subiu correndo para o escritório, encontrando Rodrigo sentado na cadeira com a cabeça entre as mãos. Senhor Tavares, ela descobriu, Rodrigo disse, a voz abafada. Todo mundo descobriu. E agora estão julgando, falando coisas horríveis sobre você, sobre mim, sobre a gente. Helena sentiu o estômago afundar. Tinha medo que isso acontecesse. Sabia que no mundo dele, no mundo dos ricos e poderosos, as aparências importavam mais que a verdade. E uma empregada doméstica sendo ajudada por um milionário? Isso só podia significar uma coisa na cabeça daquelas pessoas. Eu vou embora. Rodrigo levantou a cabeça assustado. O quê? Vou sair do emprego. Vou sumir da sua vida. Não quero causar mais problemas para o Senhor. Já fez demais por mim e pelo Davi. Mais do que qualquer pessoa jamais fez. Mas não posso deixar sua reputação ser destruída por minha causa. Helena, não. Você não vai a lugar nenhum. Preciso ir. As pessoas estão falando, estão julgando. Sua própria mãe me odeia sem nem me conhecer. Eu sou apenas uma empregada, Sr. Tavares. Não valho todo esse problema. Rodrigo se levantou andando até ela. Escuta bem o que vou te falar. Você não é apenas uma empregada. Nunca foi. É alguém que me lembrou do que realmente importa na vida. É alguém que me mostrou que ainda existe bondade e dignidade nesse mundo podre.
E não vou deixar você ir embora porque gente pequena e mesquinha não consegue entender isso. Mas e sua mãe? E seus amigos? E os negócios? Que se danem. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Que se danem todos eles. Cansei de viver pela opinião dos outros. Cansei de ser prisioneiro das expectativas de gente que não tem coragem de fazer nada de verdadeiramente importante na vida. Ele segurou os ombros de Helena, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você fica. O Davi continua o tratamento. E quem não gostar pode ir embora da minha vida. Porque pela primeira vez em anos, eu estou fazendo algo que tem sentido de verdade. Helena tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Queria acreditar naquelas palavras. Queria acreditar que tudo ia dar certo. Mas tinha medo. Muito medo do que estava por vir. E ela tinha razão em ter medo. Porque nos dias seguintes, a tempestade só piorou. Maurício Sampaio, ex-sócio de Rodrigo e homem que nunca tinha superado ter sido expulso da empresa por má conduta, viu na situação uma oportunidade de ouro para se vingar. Começou a espalhar boatos ainda piores, dizendo que Rodrigo estava usando dinheiro da empresa para bancar a amante e o filho bastardo dela. Mentiras absurdas, mas que algumas pessoas acreditaram porque queriam acreditar. Helena começou a sofrer na pele a crueldade da sociedade. Quando ia ao mercado, recebia olhares de julgamento. Quando levava Davi ao hospital, ouvia sussurros maldosos de outras mães na sala de espera. Teve gente que chegou a fazer comentários na frente dela, insinuações nojentas que faziam ela querer desaparecer. Foi num desses dias, quando ela estava voltando do hospital com Davi, que aconteceu o pior. Um grupo de mulheres da alta sociedade, amigas de Fernanda, esbarraram nela propositalmente na calçada. Uma delas, uma loira de salto alto e bolsa de grife, falou alto o suficiente para Helena ouvir. Olha lá, aproveitadora! Conseguiu fisgar um rico usando o filho doente como isca? Que baixaria! Helena sentiu o rosto queimar, mas continuou andando, segurando firme a mão de Davi. Mas o menino tinha ouvido. E quando chegaram em casa, ele perguntou: Mamãe, por que aquela mulher foi mal com você? Helena se ajoelhou na frente do filho, segurando o rostinho dele entre as mãos. Algumas pessoas não entendem quando outras fazem coisas boas, meu amor. Mas não importa o que elas dizem. O que importa é que você está ficando melhor, que está mais forte todo dia. O tio Rodrigo é bom, né, mamãe? O apelido carinhoso que Davi tinha adotado para Rodrigo fez o coração de Helena apertar. É, meu filho, ele é muito bom. Então não importa o que as pessoas falam, a gente sabe a verdade. A sabedoria simples da criança fez Helena sorrir através das lágrimas. Abraçou o filho com força, agradecendo por ele ser forte o suficiente para não se deixar abalar pelas maldades do mundo. Mas a situação estava chegando num ponto insustentável. E quando Davi teve uma recaída súbita, quando a febre voltou alta no meio da noite e Helena precisou correr para o hospital de novo, tudo explodiu de vez. Rodrigo estava numa reunião importante com investidores internacionais quando recebeu a ligação. Helena estava chorando do outro lado da linha, a voz entrecortada de desespero. Senhor Tavares, por favor, preciso da sua ajuda. Davi está mal, muito mal. Trouxe ele para o hospital, mas estão dizendo que precisa de uma cirurgia urgente, que não pode esperar. E o convênio? O convênio não está aprovando porque dizem que já gastaram demais com o tratamento dele este mês. Estou indo. Já saio. Rodrigo desligou, pegou as chaves do carro e saiu da sala de reunião sem dar satisfação para ninguém. Maurício, que estava na reunião representando outra empresa, viu a oportunidade perfeita. Assim que Rodrigo saiu, virou para os investidores e plantou mais veneno. Viram? Assim que a amante liga, ele sai correndo. Esse homem não tem mais controle emocional. Está tomando decisões irracionais, gastando dinheiro da empresa com questões pessoais. Vocês realmente querem investir numa companhia dirigida por alguém assim? As sementes de dúvida foram plantadas e começaram a crescer rápido. Enquanto isso, Rodrigo chegou ao hospital e encontrou Helena num estado deplorável. Ela tinha olheiras profundas, o cabelo desarrumado, as roupas amarrotadas. Estava claro que não dormia há dias, que estava no limite das forças. Cadê ele? Levaram para fazer exames. Disseram que o quadro é grave, que a infecção pulmonar voltou forte. Precisam operar hoje ainda, mas sem a aprovação do convênio.
Vão cobrar um valor? Ela parou, a voz falhando. Não importa o valor. Vou pagar. Ele vai fazer a cirurgia. Rodrigo foi direto falar com a administração do hospital. Resolveu toda a parte burocrática. Garantiu que Davi teria a melhor equipe disponível. Quando voltou, encontrou Helena sentada no chão do corredor, abraçada aos próprios joelhos, chorando silenciosamente. Sentou ao lado dela e, pela primeira vez, puxou ela para um abraço. Não era romântico, era humano. Era o abraço de alguém que entendia a dor de quase perder alguém que ama. Ele vai ficar bem, prometo. Eu não aguento mais. Helena sussurrou contra o ombro dele. Não aguento ver meu filho sofrendo. Não aguento as pessoas falando mal de mim, de você. Talvez elas estejam certas. Talvez eu seja realmente uma aproveitadora. Talvez... Para com isso. Rodrigo a afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Está lutando há tanto tempo sozinha, carregando um peso que quebraria qualquer um. E mesmo assim continua de pé. Continua cuidando do seu filho. Continua mantendo a dignidade. Não deixa ninguém tirar isso de você. Naquele momento, com os corredores do hospital ecoando ao redor deles, com o futuro incerto e o presente doendo, eles entenderam que tinham se tornado algo mais do que patrão e empregada. Tinham se tornado família. A família torta e estranha que a vida monta quando a gente menos espera. A cirurgia de Davi durou horas. Horas que pareceram dias inteiros. Rodrigo e Helena esperaram juntos, sem falar muito, apenas compartilhando o peso daquela angústia silenciosa. Quando o cirurgião finalmente saiu, estava cansado, mas sorrindo. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover toda a infecção. Ele vai precisar ficar internado por alguns dias, mas o prognóstico é excelente. Helena desabou. Literalmente caiu no chão de tanto alívio, as pernas não sustentando mais o peso da tensão que carregava. Rodrigo a segurou, impedindo que batesse a cabeça, e ela chorou nos braços dele como uma criança. Todo o medo e desespero acumulado saindo de uma vez. Acabou. Ele está salvo. Meu menino está salvo. Rodrigo também tinha lágrimas nos olhos, porque aquela vitória não era só de Helena, era dele também. Era a vitória que não conseguiu ter com Beatriz. Era a prova de que escolher a vida em vez do medo sempre vale a pena, não importa o preço. Mas enquanto eles celebravam ali no hospital, do outro lado da cidade, as forças que queriam destruir Rodrigo se organizavam. Maurício tinha convencido vários sócios a questionar a gestão dele na empresa. Fernanda tinha espalhado os boatos para todo mundo que conhecia. Vitória tinha cortado relações com o filho publicamente. A tempestade tinha passado, mas o furacão estava apenas começando. Os meses seguintes foram batalha constante. Maurício espalhou mentiras sobre má gestão, tentou convencer investidores a afastar. Fernanda continuou inventando histórias cada vez mais absurdas. Mas dessa vez Rodrigo não estava sozinho. Vitória finalmente encontrou coragem para fazer diferente. Começou a frequentar os mesmos eventos sociais que Fernanda, desmentindo os boatos cara a cara. Foi num jantar beneficente no Clube Ipanema que ela confrontou a ex-nora publicamente. Fernanda estava no centro de um grupo espalhando veneno quando Vitória se aproximou. O salão inteiro percebeu a tensão no ar. Fernanda, querida, Vitória começou com voz firme. Continua entretendo as amigas com fantasias sobre meu filho? Fernanda ficou vermelha. Vitória, eu estava apenas... mentindo? Sim, percebi perfeitamente. Vitória sorriu gelado. Deixa eu te contar a verdade real. Meu filho está salvando uma criança gravemente doente. Uma criança que tem exatamente a mesma doença que matou minha filha Beatriz. Ele está fazendo o que qualquer pessoa decente e humana faria. Algo que você, com toda a sua riqueza e ostentação, nunca teve caráter suficiente para fazer. O grupo de mulheres ficou em silêncio constrangedor. Algumas começaram a se afastar de Fernanda, visivelmente desconfortáveis. Você divorciou meu filho porque ele se importava com coisas que realmente importam na vida. E agora está com inveja porque ele encontrou propósito verdadeiro longe de você. Vitória se virou para as outras mulheres presentes. Qualquer uma que acredita nessas mentiras pode me tirar da lista de amigas.
Prefiro ter caráter sozinha do que companhia de gente vazia e superficial. A história se espalhou mais rápido que os próprios boatos. De repente, Fernanda não era mais a vítima. Era a ex-esposa amarga e invejosa. E as pessoas começaram a questionar tudo o que ela tinha dito antes. Enquanto isso, Davi se recuperava cada dia melhor. A cirurgia tinha sido sucesso completo, e o tratamento novo estava fazendo verdadeiras maravilhas. O menino que antes mal conseguia respirar direito, agora brincava no quintal com toda a energia de criança saudável. Foi numa dessas tardes ensolaradas, vendo Davi rir e correr atrás de uma bola, que Helena finalmente permitiu que as lágrimas de puro alívio escorressem pelo rosto. Ela tinha passado tanto tempo em modo sobrevivência pura, que esqueceu como era simplesmente relaxar. Rodrigo estava ali também, observando a cena. Por que as lágrimas? Ele está bem agora. Eu sei. É justamente por isso. Helena enxugou o rosto com as mãos tremendo. Passei tanto tempo com medo de perdê-lo que não conseguia imaginar um futuro onde ele estivesse realmente bem. E agora olha só para ele. E vai continuar bem. Prometo. Helena se virou para Rodrigo com gratidão nos olhos. Como vou te agradecer pelo resto da minha vida? Você não precisa agradecer nada. Mas se realmente quer fazer algo por mim, me ajuda com o Instituto Beatriz. Tenho recebido tantos pedidos de famílias desesperadas precisando de ajuda que nem dou conta sozinho. Preciso de alguém que realmente entenda o que essas famílias estão passando. Helena ficou surpresa com a proposta. Você quer que eu trabalhe no Instituto? Quero que você coordene tudo. Você tem a experiência vivida, tem a empatia genuína, entende a dor dessas pessoas melhor que qualquer profissional formado. Mas eu não tenho formação acadêmica para isso. Você tem algo muito melhor que qualquer formação. Tem vivência real. E isso é o que realmente importa. Ter alguém com coração verdadeiro no comando de tudo. Helena cobriu a boca com as mãos, emocionada demais para conseguir falar. Era muito mais do que simplesmente um emprego novo. Era propósito de vida. Era transformar a própria dor acumulada em ajuda concreta para outras famílias desesperadas. Eu aceito de coração. O Instituto Beatriz cresceu muito além de qualquer expectativa inicial. Helena se revelou uma coordenadora absolutamente excepcional, tocando cada família com a mesma dedicação profunda. Rodrigo investiu pesado, não apenas dinheiro, mas tempo precioso, visitando hospitais pessoalmente, conhecendo as crianças pelo nome, fazendo diferença real na vida de dezenas de famílias carentes. E algo completamente inesperado começou a acontecer naturalmente. Outras pessoas ricas começaram a doar também, inspiradas pelo exemplo. Empresários que antes só pensavam em lucro, agora perguntavam como podiam realmente ajudar. O Instituto virou um movimento social. Um ano depois da grande inauguração, Davi estava ajudando pessoalmente a distribuir brinquedos novos para outras crianças ainda internadas. O menino que esteve tão perto da morte agora trazia esperança viva para outros que lutavam a mesma batalha difícil. Olha só o que você começou aqui, Helena disse emocionada. A gente começou juntos, Rodrigo corrigiu com carinho. Nada disso existiria sem você ter aparecido na minha vida. Vitória estava sentada orgulhosa na primeira fileira da cerimônia oficial. Quando Rodrigo finalmente subiu ao palco principal para o discurso, olhou com emoção para a placa brilhante na parede. Instituto Beatriz, transformando dor em esperança. Tem um ditado antigo que diz que o tempo cura todas as feridas. Ele começou com voz clara. Mas aprendi na prática que não é bem assim. O tempo sozinho não cura nada. A gente é que escolhe conscientemente o que fazer com a dor que carregamos. Respirou fundo antes de continuar. Perdi minha irmã quando era muito jovem. Passei anos inteiros me culpando inutilmente, achando que tinha feito algo errado. Mas reclamar eternamente não mudava absolutamente nada da realidade. Olhou diretamente para Helena e Davi na plateia lotada. Foi Helena quem me ensinou as lições mais importantes sobre coragem verdadeira, sobre dignidade humana, sobre amor incondicional genuíno. Lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto. Hoje inauguramos oficialmente este instituto, mas não é apenas um prédio bonito. É uma promessa sagrada, a promessa de que nenhuma família desesperada vai ter que lutar completamente sozinha nunca mais.
O auditório inteiro explodiu em aplausos emocionados. Vitória tinha lágrimas nos olhos também, finalmente em paz verdadeira com a memória dolorosa da filha perdida. Maurício ainda tentou mais algumas investidas desesperadas contra Rodrigo, mas todas sem nenhum sucesso real. A empresa estava mais forte e respeitada do que nunca. Quanto a Fernanda, ela simplesmente desapareceu completamente dos círculos sociais elegantes, sem aliados nem credibilidade restante. Rodrigo não sentiu nenhuma satisfação com a queda dela. Sentiu apenas indiferença completa. Ela tinha se tornado totalmente irrelevante na vida dele. 3 anos inteiros depois da inauguração, o Instituto já tinha ajudado diretamente mais de 500 famílias carentes. Rodrigo tinha conseguido abrir várias filiais em outras cidades grandes. Davi estava crescendo forte e saudável, sonhando alto em ser médico pediatra. Vitória tinha se tornado voluntária extremamente ativa e dedicada. Foi quando receberam uma ligação internacional que mudaria tudo para sempre. Uma grande fundação humanitária queria fazer parceria oficial. O modelo inovador do Instituto Beatriz começaria a ser replicado cuidadosamente em vários outros países. O que tinha começado como simples forma de dar sentido à própria dor, agora podia impactar positivamente crianças do mundo inteiro. 10 anos completos depois daquele dia fatídico da armadilha testando Helena, Rodrigo estava sentado tranquilo no jardim ensolarado da mansão, observando Davi, agora adolescente maduro, estudando concentrado para o difícil vestibular de medicina. Helena tinha conseguido voltar a estudar também, cursando assistência social para se qualificar ainda mais. Vitória, mesmo com idade bem avançada, continuava incrivelmente ativa, contando histórias emocionantes de Beatriz para as crianças internadas, mantendo a memória preciosa da neta eternamente viva. O Instituto Beatriz agora estava presente em impressionantes 23 países diferentes. Literalmente milhares de crianças tinham sido completamente salvas. Centenas de famílias desesperadas tinham sido amparadas com dignidade. E tudo tinha começado simplesmente com alguém corajoso escolhendo a vida em vez do medo paralisante. Rodrigo pegou o celular e abriu carinhosamente a foto antiga dele e Beatriz no parque. Olhou com amor profundo e sorriu genuíno. Cada lágrima valeu a pena, maninha querida. Cada dor, cada noite sem dormir. Você virou eterna de verdade. E o amor imenso que sinto por você agora está espalhado pelo mundo inteiro, salvando vidas preciosas todos os dias. Davi levantou os olhos dos livros. Tio Rodrigo, você está bem? Rodrigo enxugou os olhos brilhantes. Estou mais do que bem, garoto. Estou finalmente em paz completa. E era a mais pura verdade. Pela primeira vez desde que Beatriz tinha partido tão cedo, ele estava completamente em paz consigo mesmo. Porque tinha descoberto na prática que o amor verdadeiro nunca realmente morre. Apenas se transforma em outras formas belas. Naquela noite silenciosa, Rodrigo subiu ao velho sótão uma última vez. Abriu com cuidado a caixa especial de Beatriz e colocou algo novo dentro. Uma foto linda do instituto com dezenas de crianças sorrindo radiantes. No verso da foto escreveu com letra caprichada: "Para Beatriz, que me ensinou que amor verdadeiro não termina nunca com a partida física. Ele apenas encontra novas formas lindas de existir e continuar. Seu irmão que te ama eternamente, Rodrigo." Fechou a caixa delicadamente, desceu as escadas devagar e desligou a luz do sótão. Não precisava mais subir ali para se sentir perto dela, porque Beatriz não estava mais apenas nas memórias antigas. Estava completamente viva, em cada criança salva da morte, em cada sorriso genuíno devolvido, em cada família desesperada que não precisava mais sofrer completamente sozinha. Enquanto dormia profundamente naquela noite, Rodrigo sonhou vividamente com a irmã amada. Mas não era mais pesadelo angustiante. Era Beatriz sorrindo radiante para ele, comunicando sem precisar de palavras que estava imensamente orgulhosa, que ele tinha feito exatamente a coisa certa, que o amor profundo deles tinha realmente mudado o mundo inteiro para melhor. Quando acordou na manhã seguinte com o sol quente entrando pela janela grande, Rodrigo soube com absoluta certeza que tinha finalmente cumprido sua missão sagrada de vida.
Tinha conseguido transformar a maior dor dilacerante da sua existência na maior bênção possível para tantos outros seres humanos necessitados. Porque no final das contas, é exatamente isso que fazemos conscientemente com o sofrimento inevitável. Ou deixamos ele nos destruir completamente por dentro, ou usamos ele estrategicamente para construir algo infinitamente maior. E Rodrigo escolheu deliberadamente construir. Escolheu vida pulsante, escolheu esperança renovada, escolheu amor incondicional. E essa escolha corajosa mudou absolutamente tudo. Fim da história. Pegadito, más pegadito, date un ratito para bailar pegadito. Hola Lucho, ¿cómo estás? Más pegadito, date un ratito. Vives del engaño, like an actress. ¿Saben qué? No encontró ni una vaca. Oye, pero ¿qué pasa? No, pues que me están difamando y a mí me da rabia que me difamen. Eso es lo que pasa. No tolero difamaciones en el chat. Ni una sola vaca, ¿se dan cuenta? Oye. ¿Qué hice? ¡Una ardilla! Se va a acabar la ley del hielo, chiquillos, cuando encuentre una vaca. ¿Me escucharon? Encuentro una vaca y se acaba la ley del hielo. Y espero que se comporten, porque si no, volveré a hacer la ley del hielo. Esa va a ser mi forma de castigarlos cuando se porten mal conmigo. No los voy a banear. Cuando el castigo no sea suficiente para banearlos, no los voy a banear, pero les voy a hacer la ley del hielo. All this money on me, it feels amazing. I don't wanna talk, I'm dancing, dancing. Oh, esto está súper mágico. Igual nos podemos venir para acá. Just me and my makeup. Aunque ya estuvo gente aquí. Estoy buscando... me falta uno de cuero para hacerme una mochila. No me sirve, no me sirve para nada. Esta tontera. I really like your body. I really like your body. I cannot control my body. Pero no encuentro ni una vaca, yo no sé por qué. Mira, ovejas y esta loca de remil cojones que son unas ladronas. Te quiero conmigo toda la noche. Por si te quiere entrar a mi pieza y no lo voy a dejar. Ah, está en mi pieza. ¡Ay, mira! ¿Y cuál es la gracia encontrar el de 4, cierto? Pero solo hay de 3. ¿Habrá posibilidad de encontrar el de 4? Pareciera que no. Bueno, los devuelvo.
Bueno. Really like your body. Really like your body. I really wanna get ¿Qué tan lejos está esto del spam? Esta persona está cerca de mis cosas. Se fue la Martu. Está esta gente acá. Pero yo creo que me voy a ir a... Voy a buscar mi independencia. To the left, to the right. To the front, yeah, yeah, I know. That's right. Solo necesito una vaca. Una te pido. Me voy a volver loca. Mira, cabrón. ¿Tú tenías una vaca o no tenías una vaca? Explícame. Una polla tenés tú. ¿Qué hay a tener vos? ¡Uy, ese árbol! Ya, si quieres salir de cochete, ya. Sale. Au. Ah. You depend on my protection. Cabrón, ¿dónde cojones tienen las casas aquí? Para pam. La 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 la. Everybody's going to the party, having a good time. ¿Qué es esto? Garras de rapidez. Disminuye el tiempo de espera cuando pegas. ¿Y esto cómo me lo pongo? Ah, no, mira, ahora soy... ¿Qué clase de...? ¿Cómo se dice? Ah, chao. No sé. Lo bueno es que pego más rápido. Para pam. Un caballo me dará lo que quiero. Me va a dar un poco de pena, chicos, pero necesito comprobar. Me dolió, chicos, pero me dio lo que necesitaba, así que fue worth. Y me parece que nos vamos a quedar por aquí. Onda, me gusta aquí, así que voy a ir a buscar mis cosas. Hay un creeper ahí, una polla. No sé qué tan rápido funciona esto, pero bueno. Ya déjenme, fue por el bien común. Why do they always send the bomb? 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 Espérense, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Oh. Allá están mis cosas. Necesito ir para allá. Y para acá está mi casa. Entonces... ¿Viste? Mira, aquí estaba viviendo yo. Me parece un lugar bastante... Aunque aquí... Aquí es como... Pienso. Amiga, ¿por qué silencias todo? ¿Cómo que silencio todo? ¿Qué silencié? ¿Qué silencié? ¿Cómo que? ¿Qué hice? Uy. Oye, la Martu se fue. ¿Ya no está jugando? ¿Vas a vivir cerca de la Martu? Quiero, pero la Martu está en un lugar complicado. No, ¿por qué cerró stream?
You know you love me. Seas así. Ahora podemos hablar, chiquillos. Ya se acabó el voto de silencio porque ya encontré cuero. Y yo dije que cuando encontrara cuero iba a volver a hablarles. Entonces ahora podemos hablar de nuevos. De nuevos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Actualiza, más actualiza.